Um discípulo, ele segue o Senhor pelo que ele é. Um fã não. Ele segue pela sua utilidade. Para mim, um fã, ele vai ser movido por aquilo que Jesus, o Cristo, pode fazer por ele. Um discípulo não. Ele entende o valor daquilo que Jesus, o Cristo, representa para ele. Ela, que é neuropsicopedagoga, CEO da Lioness, missionária, bacharel em teologia, e ela também é casada com o pastor Alan Nassi, que eu tenho a honra de estar recebendo aqui nesse episódio, Bruna Nassi. Matheus, prazer é todo meu, alegria e honra fazer parte dessa série, desse projeto, a qual eu muito me alegro, principalmente na sua pessoa, de apresentar. Eu vejo você nesse lugar e o quanto que você tem de Deus para derramar e transbordar. Fico grata pelo convite, que o Senhor continue te abençoando por esse acesso, por esse privilégio de poder transbordar e falar do amor de Deus, que esse é o nosso propósito maior. Amém. Gente, você viu como ela fala bem, né? Já fico com frio na barriga que eu não posso errar o português, meu Deus, me ajuda. Mas bora lá. Vamos iniciar então com aquilo que eu separei para o nosso bate-papo, para a nossa conversa de hoje. E no contexto que nós estamos inseridos hoje, no nível de cristianismo que as pessoas conhecem, que algumas vivem, existe algumas pessoas que são discípulas. Elas se permitem o cuidado de Deus, são discípulos mesmo, tem Jesus não só como Salvador, mas como Senhor. E outras são apenas fã. A pergunta que eu te faço, existe alguma diferença em quem é discípulo e em quem é fã de Jesus? E se sim, qual é essa diferença? Com certeza, Mateus. Para mim é muito claro. Um discípulo, ele segue o Senhor pelo que ele é. Um fã não. Ele segue pela sua utilidade. Para mim, um fã, ele vai ser movido por aquilo que Jesus, o Cristo, pode fazer por ele. Um discípulo não. Ele entende o valor daquilo que Jesus, o Cristo, representa para ele. Um fã vai o seguir. Um discípulo vai permanecer, mesmo quando ele é confrontado. Um fã, ele vai procurar por milagres. Um discípulo, ele vai tomar a palavra como bússola para ele, dizendo: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a diferença entre o discípulo. E a característica, Mateus, que eu acho que é mais marcante de um discípulo é porque ele tem um coração ensinável. Ele se permite ser moldado. Ele não diz que ele sabe. Ele diz que a capacidade dele de entender ou de compreender ou de ser direcionado é muito mais porque ele recebe de Deus, ou da Trindade, ou de Jesus, do Espírito Santo, do que propriamente pela sua capacidade ou por meritocracia. Acho que essa é a maior diferença. Caraca, que resposta, hein? Você acredita que uma pessoa que tem 30 anos de igreja, 20 anos, mesmo estando semanalmente na igreja, ouvindo o pastor, sendo direcionado, ele pode ainda ser um fã e não chegou no nível de discípulo? Mesmo Acredito, estando na igreja? acredito, Matheus. Existe um fato muito curioso, porque as pessoas elas querem medir a intimidade com Deus pelo tempo de igreja. O tempo de igreja nunca respondeu por isso, pelo contrário. Existe uma frase que muito me traz um impacto, que diz assim: não é sobre falar com Deus um tempo, ou separar um tempo para falar com Deus, é sobre falar com Ele o tempo todo. Então, tempo de igreja significa presença, mas significa intimidade? Significa que você tem uma vida devocional? Porque hoje nós temos pessoas que iniciaram recentemente a sua caminhada cristã e se dedicam a um secreto com Deus que é evidenciado no público pelos seus frutos. Então, como eu posso examinar essa pessoa que tem 30 anos na igreja e outra que tem 2 anos na igreja pelo fruto? É assim que a Bíblia vai discernir. Quais frutos que ela carrega? O que ela tem transbordado? O que ela tem derramado na vida de outras pessoas? Então, nunca foi sobre tempo, mas sobre entrega, sobre vida de devoção, de oração, de aliança com Deus, Mateus. Alguns têm a vida espiritual dominical, outros preferem e escolhem ter uma vida devocional. Eu escolho caminhar com Deus todo dia ou só de domingo, ali, abrir a Bíblia só quando o pastor ou quem está pregando direciona na hora do culto. Isso que você comentou é muito forte e hoje eu já ouvi muitas pessoas comentando em relação a você. Nós, aqui da minha família, vemos que você é uma mulher de Deus, uma mulher de oração. E carregar esse título, se eu posso colocar assim, é um privilégio, mas também uma responsabilidade muito grande. De forma simplificada, o que é a oração para você?
Oração, para mim, é a ferramenta mais assertiva, o canal de acesso com o teu Pai. Tem uma frase, Mateus, que diz assim: nós podemos levantar uma geração que canta, sim. Nós podemos levantar uma geração que toca muito bem. Mas se nós levantarmos uma geração que não ora, nós seremos apenas um povo sem a presença de Deus. Meu Deus. Oração é secreto, oração é intimidade, oração é comunhão, é aliança com o teu Pai. Eu fico pensando, Mateus, muita gente falando de um Deus que nunca experimentou. A oração ela vai te levar para um lugar de intimidade. E aí você vai viver então o que diz o salmista, que ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Você prova e desfruta de algo que você experimenta, de que você tem acesso, de que você conhece. Então a oração vai te levar para esse lugar do que era desconhecido para te trazer o conhecido, para revelar não só um Deus na sua divindade, Mateus, porque existe um povo que clama por um Deus todo-poderoso, um Deus que cura, um Deus que faz milagres, um Deus que opera maravilhas, mas não procura um Deus Pai. Um pai não, um pai você tem acesso. Um pai, você tem um relacionamento. Num pai, Mateus, você tem descanso. Aí então você prova da bondade dele, do amor dele. E qual é a ferramenta? Oração, vida com Deus, intimidade. E eu amo falar sobre esse assunto porque eu acho que o que não é preservado na oração não pode ser exposto no público. O que eu recebo no secreto é evidenciado no público. Tem uma frase de John Wesley que ele fala assim: eu me coloco em chamas e o povo me vem ver queimar. Então, assim, não há como eu falar de Deus, falar de fé, falar de amor, de bondade, sem falar do canal principal entre eu e ele, que é a oração. A oração mantém, a oração sustenta, a oração te guia, Mateus. E esses dias Deus tem falado muito ao meu coração que quem cultiva a intimidade recebe direcionamento, muitas vezes de forma antecipada. Eu posso falar isso com base no livro de Atos, quando nós vemos a passagem de Paulo, quando ele estava no meio de um naufrágio, enquanto todos estavam desesperados porque a tempestade chega, Paulo foi avisado pelo anjo de que não precisavam temer. Existia um cuidado de Deus sobre eles naquele lugar e eles retornariam sem que nenhum perdessem a sua vida. Ou seja, quem tem intimidade com Deus recebe também direção com antecedência. E a direção antecipada te faz descansar no meio de uma tempestade, Mateus. Te faz descansar no meio de um cenário de caos. É como se você dissesse: eu sei o Deus que eu sirvo. Logo, a minha aliança com ele me faz crer que eu preciso descansar. Oração é isso, oração é aliança, oração precisa ser mantida constantemente. É muita gente querendo viver o melhor de Deus, querendo viver um tempo de novidades, buscam muito por bens materiais, mas nunca acessaram o Deus Pai. Nunca acessar aquele que pode de fato fazer. Isso me intriga, porque eles buscam a ele pela sua utilidade, não por aquilo que ele representa. Quando Moisés ele chegou ao Senhor e disse: Senhor, o que eu vou dizer para o povo? O que, que eu falo que o Senhor é? Ele diz: diga que eu sou o grande eu sou. Ou seja, o que você precisa, eu sou. Precisa de cura, eu sou. Precisa de libertação, eu sou. Mas precisa de um pai também? Eu Eu sou. também sou. Oração, intimidade. Isso que você compartilhou, concordo plenamente. Aquilo que você se alimenta nos bastidores, no secreto, é o que você vai transbordar em É público. isso aí. Mas a pergunta que eu te faço, ou ao contrário disso, pode ser verdade também? Por exemplo, eu me preparo de forma performática para estar em cima de um altar, mas não tenho vida com Deus. Qual a diferença dessas duas pessoas? Uma que performa, mas a outra que tem unção. Eu acho que a performance não sustenta É o isso, altar. é Por isso. que eu vou te falar isso? Em Levíticos, nós vamos entender lá que existiam alguns critérios para ofertar, para ter o holocausto ali. E
O altar, ele só era mantido quando existia lenha nova sendo colocado nele. Então não existe lenha nova na performance, ou você é de verdade. Ou você é de fato aquilo, ou você simplesmente não se mantém Isso naquele aí. lugar. Existe neste cenário, principalmente nos dias atuais, Mateus, muita gente que quer viver a novidade e traz lenha velha para o altar. O que que é isso? A performance. Tá preocupado com falar bonito, tá preocupado com a boa oratória, tá preocupado com o que as pessoas vão pensar, tá preocupado se ele acertou no tema, o que que ele fez ali que pode ser consertado. Não, o altar não é sobre isso. O altar, muitas vezes, ele vai te forjar e vai te impressionar, porque ali ele quer entender se o seu coração denuncia de fato esse amor a Deus. É isso. Então, o altar vai exigir de você esforço. O altar vai exigir de você uma vida de renúncia. Você vai precisar sair do teu lugar de conforto, da zona Hum. que, sabe, a gente gosta de permanecer, para levar lenha nova. E a lenha nova precisa ser mantida, porque o fogo só permanece aceso enquanto tem lenha nova sendo colocada. A performance não sustenta isso. É muita gente vivendo da superficialidade. E o ministério, a unção que Deus deposita a nós, não é sobre superficialidade. Ou você mergulha ou você mergulha. Meu Deus! Você que está nos assistindo, tá entendendo o nível desse conteúdo? Essa conversa, se você colocar em prática tudo aquilo que a Bruna está compartilhando, eu tenho certeza que não vai ser apenas mais uma informação, mas vai trazer novos frutos para a sua vida com Deus. E talvez você esteja pensando, ah, Mateus, eu entendi sobre oração, sabe? Eu ouvi muitas pessoas comentando comigo, até os meus familiares são cristãos, mas eu ainda não sinto vontade de orar. Ou eu não tenho desejo de dobrar o meu joelho, de falar com Deus, de fechar a porta do meu quarto, ou conversar com Ele mesmo durante o dia. Mas a questão não é se você tem ou não vontade, se você sente ou não desejo. Mas eu ouvi uma frase que faz muito sentido nessa conversa que nós estamos tendo. Que vida com Deus não se conquista por emoção, mas é por disciplina. Então, ou seja, a disciplina vai ser o principal fator que vai te aproximar de Deus. É isso aí. Ou seja, você querendo ou não orar, não é orar porque você quer, mas é orar porque você necessita. Ler a palavra de Deus, pô, nem todo dia, cara, eu quero abrir a Bíblia e fazer meu devocional. Pelo contrário, tem dia que eu quero ligar o videogame e ficar jogando FIFA lá, por exemplo. Mas eu o meu corpo, ele quer o videogame, mas minha alma, meu espírito, ele precisa ser alimentado. Porque nós somos um ser tricotômico, é corpo, alma e espírito. Aí nós alimentamos o corpo, fazemos academia, pra quem gosta, eu não gosto, mas eu jogo bola, então tá bom. Mas muitas das vezes negligenciamos o cuidado do espírito, da É isso alma, aí. e é justamente isso que a Bruna está compartilhando no episódio de hoje. E se você não compartilhou esse link ainda, meu irmão, você tá em pecado, você tá entendendo? Eu tô brincando. Mas, Bruna, agora eu quero entender como você se tornou essa potência que você é hoje, uma inspiração para as pessoas, através da mensagem que Deus te entrega, a palavra revelada no altar, em uma oração, ou numa conversa mesmo com uma pessoa, falando para milhares, mas também conversando apenas com uma. Você nasceu no contexto cristão, foi criado na igreja, como que foi isso? Conta pra gente. Mateus, não nasci, acredite, não nasci nesse contexto cristão. Pelo contrário, eu tive uma infância bem desafiadora. Minha família católica, né, protestante, praticante, e eu vim desse cenário. Encontrei Jesus com 9 anos, ninguém me levou, eu fui levada. Por isso que eu falo que escolhido não escolhe. Você é impulsionado a viver aquilo. E eu estava passando na rua da minha casa, encontrei uma igreja, entrei nessa igreja. Nunca mais, Mateus, tive desejo de sair desse lugar. Nunca mais tive desejo de buscar água em outro lugar. A água que Jesus me dá, ela sacia minha sede. E eu acho que a pergunta que você me trouxe de me tornar, eu acho que nós somos um ser em construção. Eu continuo me tornando. Talvez, vendo isso, eu tenho muito essa frase no meu coração que Deus, ele não está preocupado com o resultado final, ou seja, quem você é hoje não é relevante para ele, porque você está num processo de construção. Mas quem você está se tornando nesse processo? Talvez a diferença de você exalar esse perfume de Cristo é entender que na caminhada, mesmo que você encontre obstáculos no seu caminho,
Será que você é alguém que aprecia a vista ou você murmura no caminho? Você tem formas de se tornar. Então, os discípulos, por exemplo, no caminho de Emaús, eles estavam tão distraídos que eles não reconheceram o Cristo. Estavam tão distraídos que para eles a direção que eles optaram era simplesmente sair do lugar da promessa para voltar para o lugar de origem. Então, quem eles estavam se tornando? Alguém que nunca conheceu de fato o Cristo. Então, quem é você nesse processo de construção? Você continua sendo alguém ensinável? Alguém que se permite ser quebrado todos os dias? Tem uma passagem, Mateus, em Jeremias, que chama muita atenção, me chama assim a atenção, que fala assim: quem és tu, vaso, para contender com o oleiro? E pergunta por que fazes assim? É mais ou menos o Criador olhando para a gente falando: quem é você para dizer a forma que eu tenho que fazer ou como eu tenho que fazer? Eu sou um Deus, eu quebro, eu faço e desfaço como eu quiser. Então, nesse processo de construção, não me tornei alguém, estou me tornando. Talvez seja essa a maior a diferença, assim, nesse processo, Mateus. E conheci Jesus. Conheci Jesus, o Cristo, conheci o Salvador. Mas hoje eu consigo me ver como filha. Eu tenho essa paternidade. Inclusive, Mateus, isso é algo que eu busco todos os dias, voltar a esse lugar da minha origem como filha. Entender que eu não merecia. Ele me tinha outrora como servos, fala, já não são mais servos, agora chamo de amigo. Hoje eu vivo a intimidade como filha, eu tenho paternidade, eu tenho herança. Ele vai me chamar de nação santa, povo exclusivo, sacerdócio real. Então eu tenho origem. E aí nessa caminhada eu vim buscando esse Deus. Tem uma frase, Mateus, eu gosto muito de compartilhar pensamento, porque vai muito com o que eu acredito, que diz assim: tem dias que Deus anda ao meu lado, eu sei, mas tem outros que ele me carrega no colo, eu sinto. Então, talvez chegar neste lugar é entender que você não é uma Mulher Maravilha todos os dias, que você não é o Superman que vai combater todas as coisas. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que nele você é mais do que vencedor. Ou seja, até no dia da tua fraqueza, ele te torna forte, porque você confia em quem ele é. Esse é o processo de se tornar. E é uma busca que vai sempre acontecer. E você tocou num ponto muito interessante. É a questão de vulnerabilidade. No processo, aí muitas pessoas estão frágeis emocionalmente, psicologicamente, nem sempre o espírito está forte Sim. e acabam abrindo a sua vida e contando coisas a respeito do seu secreto, daquilo que acontece dentro de quatro paredes para as pessoas que não deveriam. No momento de vulnerabilidade, como saber a quem correr? Quais pessoas que eu devo abrir o meu coração? Porque não são para todas. Para quem? Sabe, Mateus, eu acho que discernir isso é uma virtude. E isso está muito condicionado à sua vida com Deus, o que você alimenta constantemente com Deus. Eu falo que o discernimento, ele te faz entender isso. Há mesas que você precisa sentar, mas são transitórias. Há mesas que você permanecem, porque ali há princípio de fidelidade, há crescimento, há mesas que você nem deveria ter sentado. Eu falo que um bom amigo, Mateus, é aquele que não te honra na sua presença, mas muito mais na sua ausência. Então, como eu posso discernir isso? Será que aquela pessoa, ela falaria ou citaria o meu nome em uma sala cheia de oportunidades? Porque é muito fácil, Mateus, eu falar que eu tenho um amigo na tristeza. É muito fácil. Por exemplo, se eu cair ali agora, até o mais desconhecido vai tentar me ajudar. Sim. Um bom amigo é aquele que suporta o teu sucesso. Discernir isso é uma virtude, porque tem muita gente que se coloca no lugar de amigo, nunca foi. Um exemplo disso é Judas. E sabe que eu vim conversando com Alan no caminho? Eu falei assim, amor, olha só. Judas estava na mesa, ou seja, ele tinha acesso. E nós muitas vezes damos acesso para quem não pode estar na mesa. Ou muitas vezes nós não discernimos para quem compartilhar ainda estando na mesa.
Nem tudo nós podemos compartilhar. Nem com todo mundo nós devemos municiar de informações que depois vão usar contra nós. E olha, Mateus, é algo que nós vemos refletindo. Judas estava ali. Na hora que Jesus pergunta, não, que ele afirma que um deles iria trair, a reação natural de qualquer um, principalmente nós nesse tempo, seria apontar alguém. Não, mas eu já sei quem é. Você sabe qual é a resposta dos discípulos? Ó, Eles perguntam: será que sou eu, Senhor? Você forte. entende isso? Porque também tem essa inversão da gente querer tomar esse lugar de bom amigo e não ser muitas vezes. Será que você também não pode ser o Judas daquela pessoa? Então, discernir isso é uma virtude, Mateus. Filtrar, se posicionar, e isso você vai ter num lugar de intimidade. Deus vai te fazer entender quem é para ficar, quem é para permanecer e quem é para nunca ter entrado. Meu Deus. Tem uma frase que ela diz assim: o confronto da palavra de Deus não é para ser lido como uma lupa para ampliar o defeito dos outros, mas é para ser lido como um espelho, para te trazer uma autoanálise. E isso faz muito sentido, porque às vezes você está numa mensagem e o pastor fala algo que te confronta, fala isso aqui é para fulano de tal. Não, É, mas você não tá lá, foi para você. é. Ah, mas eu tô lendo a Bíblia aqui, apareceu esse versículo de... Não é para mim isso aqui não, é para outro. Não, se você abriu a Bíblia é a palavra de Deus, e você leu aquilo, é porque Deus está tentando dizer algo para você através daquele versículo. Então, mais do que procurar aonde os outros erram, busque aonde você está tropeçando. E essa frase que você disse é verdade, eu concordo plenamente. É uma virtude isso. Sabe por quê? Como discernir? É, Sabe, Mateus, muito do que você está falando, e isso é tão poderoso, eu vejo dessa forma. Você nunca vai poder falar para alguém ou tentar fazer com que a pessoa veja aquilo que Deus deu só para você. é isso. Então, dependendo se você pegar, vou fazer aqui uma comparação, mas se você pegar uma moeda, tá? Finge que isso aqui é uma moeda e colocar na direção do seu olho, dependendo da forma que você coloca, você consegue tampar o sol. Por mais pequeno que seja, consegue tampar o sol. Então, a forma que Deus te deu de enxergar algo, ele deu para você. Não tente que as pessoas vejam da forma que Deus colocou só para você. Então, muita gente não vai enxergar isso, ou muitas vezes as pessoas vão limitar algo com algo muito pequeno, aquilo que Deus deu só para você pela ótica delas. Então, ser confrontado, às vezes o que que é confronto? Para mim, eu vou receber, mas talvez o confronto com outra pessoa, na ótica dela, nunca existiu. Uhum. Sim. Isso é muito forte, Matheus, porque a gente vem falando dessa linha de crescimento e discernimento, e muito disso vem da maturidade espiritual. Então, você vai construindo isso. Ao longo do tempo, você vai entendendo que o que Deus te deu é para você, é para esse tempo, e o que você está construindo dentro das virtudes é você construindo. Não espere que outras pessoas tenham esse olhar, não espere que outras pessoas reajam da forma que você reagiria. E você falou sobre confiar aquilo que Deus nos entregou. E a pessoa que mais tem que acreditar naquilo que recebemos somos nós mesmos. É isso. Mas existem momentos que, por exemplo, você tem a certeza da sua chamada, do propósito, daquilo que Deus te entregou, os dons que já foram liberados. Mas nós sabemos que o convívio não é tão romântico assim. Na prática, existem pessoas que vão tentar fazer você desacreditar daquilo que Deus depositou e acreditou em você. Vou falar que a forma que você fala não é tão boa. E vão tentar achar defeitos, por mais que não tenha. A pergunta é: como lidar com momentos em que as pessoas desacreditam de você, mas você tem a certeza? Aí você parece que é louco, não sei o que, fanático. Como lidar com esses momentos? Já aconteceu? Já teve essa experiência? Já passou por isso? Já tive essa experiência, Matheus. E
Eu já ouvi, assim, coisas que você vai falar: "Nossa, Bruna, não acredito". Já ouvi falar: "Bruna, mas, nossa, você se esforça na oração, você fala muito alto, não precisa". Fala: "Você quer medir a régua que eu tenho de intimidade com Deus?". Cada um vai se manifestar ou vai manifestar a adoração da forma que desejar, da forma que é impulsionado. Mateus, ele representa tanto para mim, que não faz sentido eu estar num ambiente que ele está se manifestando e o meu corpo permanecer intacto. Uhum. A forma que eu tenho de adorar é levantar os meus braços, é externar com a minha voz, com o meu louvor, sabe, com o meu corpo, para dizer o quanto eu sou grato. Essa é a minha forma de adorar e manifestar gratidão. Sim. Então, nesse percurso você vai encontrar pessoas que eles não vão ser construtores de pontes, eles vão ser construtores de abismo. Eles não querem que você seja um instrumento de paz, pelo contrário, eles vão fazer com que você seja um apontador de pessoas, assim como eles são. Então a frustração vai existir nessas pessoas exatamente porque elas não reconhecem nela aquilo que você tem. Então, não é sobre você. Se você tem isso pleno, não é sobre você, a perseguição vai existir para desestimular você do propósito maior. Isso vai acontecer em toda a sua jornada. Aí você vive o que diz a palavra. Nós não somos dos que retrocedem. E ali é bem claro para mim. Nós não somos do que se alimentamos, do que pessoas dizem ao nosso respeito. Nós não avançamos pelo que pessoas nos validam. Nós somos movidos por uma voz que nos guia constantemente e que nos aceita pelo que somos. A grande realidade é que nós buscamos a aprovação de um povo que condenou alguém perfeito. Imagina nós, na nossa fragilidade e vulnerabilidade, Mateus. Você acha que nós não vamos encontrar acusadores no caminho? Você acha que nós não vamos encontrar pessoas que vão desestimular você, vão querer que você pare, exatamente porque elas não conseguem romper a inércia. Meu Então, o Deus. segredo maior é você entender que você faz parte da missão de Deus. Talvez nessa missão o Senhor não vai te confiar a visão da casa pronta, porque você não tem estrutura ou você não É suportaria isso. ver a casa pronta, mas Ele sempre vai te mostrar qual é a missão, qual é o próximo passo. Com sede em Alphaville e mais de 20 anos de experiência, a Greenville é referência em transporte, logística, armazenagem e soluções completas para e-commerce. Ao longo desse período, a Greenville construiu uma história baseada em compromisso, inovação e resultados reais para empresas que desejam crescer com segurança. E agora eu estou com o Gerson, CEO da Greenville, e ele vai explicar o porquê você deve escolher essa empresa como a sua parceira logística. Nós sabemos que uma boa logística, ela vai além de uma operação, ela sustenta o crescimento dos nossos clientes. Quem escolhe a Greenville, escolhe segurança, transparência e resultado. Eu quero saber uma experiência que você teve com Deus, porque na nossa caminhada nós conhecemos Jesus, mas e durante essa caminhada existem experiências que Deus nos proporciona que nós não reconhecemos mais Ele. E reconhecer, eu posso reconhecer o Neymar de longe, mas não quer dizer que ele me conhece. Aí é uma transição de reconhecer que você passou a conhecer a Deus de perto, na intimidade. Quem é Ele? Conta pra gente essa experiência que você teve. Sabe, Mateus, eu já tive muitas experiências nessa jornada assim com o Senhor que muito me marcou, mas eu vou te falar de uma recentemente. Aliás, uns 3 anos atrás. Eu estava fui convidada para estar numa mesa e talvez no meu cenário até aqui foi uma das propostas financeiramente falando profissionais, uma das melhores que eu já recebi na minha vida. E eu estava ali na mesa ouvindo e os olhos brilhando com aquilo. Eu, Senhor, yes, chegou o tempo, é isso. Senhor, obrigada. Eu trabalhei muito para isso. Esse é o meu momento, Vou cara! finalmente chegar. Sim. Na hora que eu levantei, o Senhor disse: não. Eu falei: Senhor, não, não é possível. Não, 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 não.
Não, não, não pode ser. É coisa da minha É cabeça. coisa da minha cabeça. Ele disse, Bruna, muito cuidado, porque tudo que o inimigo quer é te distrair. Tudo que ele quer é roubar o teu tempo. Porque você, longe do meu propósito, é presa fácil. Mas no meu propósito, se torna potência. Naquela hora, eu disse, Senhor, por favor, sabe, eu orei muito por isso. Senhor, eu vivi todos os processos para chegar e ter uma oportunidade como essa. E o Senhor disse, não. E, Mateus, talvez a intimidade vai se revelar aqui, porque é muito bom ouvir sim de Deus. Mas como você reage quando você é confrontado? E eu vejo isso muito no livro de Atos e lendo sobre Paulo, porque acho que no capítulo 16, ele vai ser, na verdade, ele quer ser movido para anunciar o evangelho na Ásia. Se você observar, no versículo 6 vai dizer que o Espírito, ele retém Paulo, dizendo que ele não vai ir. No versículo 7, ele recebe outra repreensão do Espírito, dizendo, não vai para a Ásia. Aí, passa o versículo 8, o que acontece no versículo 9? Paulo está dormindo. E neste sonho, ele recebe uma visão de direção para ir para Macedônia. Ou seja, quando você é confrontado por Deus, quando ele não te diz sim, a qual você quer muito, a qual você anseia, que você diz, essa é a oportunidade, como você reage? Porque Paulo vai nos ensinar que o não de Deus, muitas vezes, não é frustrando a sua expectativa, é gerando em você e te impulsionando a viver o que ele tem que estar acima da sua lógica. É ele dizendo, eu faço infinitamente mais. Vai ficar no seu raciocínio medíocre ou vai se dispor a viver o que eu tenho de fato para você? E me ensina muito, Mateus, porque ele vai descansar. Aí ele vive o que diz em Salmos. Deleita-te no Senhor, confia nele e ele vai fazer. Então ele me ensina num confronto me dizendo, Bruna, eu tô dizendo não agora, filha, mas é só para te dizer que isso não te para, isso te impulsiona a viver não aquilo que você acha que é bom, mas aquilo que eu tenho para você, que pode ter certeza que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem uma mente é capaz de imaginar o que eu preparo para aqueles que me amam e que esperam em mim. Então, essa experiência me marcou muito, Mateus. E uma outra que eu tive agora recentemente, eu estava servindo, porque eu acho que ambiente de viver coisas extraordinárias é um ambiente que tem atmosfera, milagre, onde tem presença de Deus. E eu estava servindo. Uma das moças que faziam parte de uma companhia de teatro que iria ministrar, me observou durante todo o tempo. No final do servir ali, ela olhou para mim e falou assim: Posso falar uma coisa? Pois não. Ela disse: Olha, eu te acompanhei desde quando eu cheguei aqui e eu vejo Deus em você. O que me impactou não foi ela dizer que vê Deus em mim, Mateus. Quem somos nós? A gente vê a bondade de Deus e misericórdia, graça. Nunca, nunca é sobre nós. Mas a resposta seguinte foi: porque eu conheço o Senhor. Ai, nesse lugar eu fiquei surpresa. Eu falei: ela conhece ele. Ela reconheceu ele. É sobre isso, Senhor. Não é sobre falar de um Deus que eu nunca provei. Não é sobre falar de um Deus que eu nunca experimentei. Eu preciso conhecer Ele. E isso me marcou muito. Porque eu quero conhecer Ele, Mateus. Eu quero, cada dia, entender quem Ele é, como Ele age e o que Ele representa. Entender que os céus não precisa que eu declare que Ele é poderoso, que a criação é perfeita. Porque o céu já é louvor. Quando a gente olha, a gente já vê a grandeza dele. Então, conhecer ele é se manifestar assim. Eu conheço ele. Como você conhece ele, Mateus? Eu conheço ele porque eu vejo ele em tudo. Olha isso. Até no mais Meu simples, eu vejo ele. E Deus fala de todas as formas, né? Muito. Às vezes nós pensamos que Deus vai vir, um anjo vai descer lá do céu. Ó, eu só quero, ó Deus, se for pra mim, eu quero que passe um anjo de Nike laranja, tipo isso que a gente pede. Mas Deus fala nas pequenas coisas, em uma conversa, É isso. você passando, vendo o cuidado de Deus. Você já falou comigo através de um casulo.
Então, é estar atento àquilo que Deus está falando. Talvez, neste programa, ele esteja falando com você. E você pensa que é só um momento que você está passando, que você está assistindo, mas ele está querendo se revelar para você através desse momento. Esteja atento. Caminhar com Deus é algo extraordinário. Porque não vai ser fácil. Aliás, já é sem filtro. Ó, ser cristão não é fácil. Mas com Deus é possível. Vai ter luta, vai ter adversidade, vai ter espinho, vai ter perseguição, como nós falamos, mas tudo isso é para contribuir para o seu crescimento. Existe um versículo que fala assim que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. A fase boa é para o seu crescimento, a fase ruim também é para o seu crescimento. Então, o convite hoje que veio no meu coração aqui fazer, eu já saí do roteiro aqui, é para você conhecer mais a Deus. Sabe, às vezes nós acostumamos com água no joelho, aquele raso, 5 minutos de oração, aí abre a Bíblia só quando tem vontade. Não, eu não quero apenas o reconhecer, eu quero passar a conhecer quem Deus é. E quanto mais você conhece quem é Deus, mais você sabe quem você é nele. Consegue entender isso? Bruna, e no processo, muitas pessoas não conseguem chegar no final. Começa, ó, o começo, vão pra cima, não, é uma fase, vai passar, esse gigante, ele vai perder, ele vai cair por terra, vamos lá, vou dar fundo aqui, vou jogar, esse Golias vai cair, mas a verdade é que o Golias não cai, essa tempestade não passa, essa cova do leão não tem fim, o que eu faço? Eu vou morrer, e a verdade é que eu não consigo chegar no final e eu opto em parar. Por que muitas pessoas desistem e não conseguem chegar no final? Porque o segredo não é chegar. A pessoa chega, o segredo é permanecer. O que vai te fazer viver o extraordinário no simples não é o que você busca, mas em quem você acredita. Então, muitas pessoas elas vão começar uma caminhada querendo o Salvador. Quem é ele? Aquele que me salva, é a hipergraça, Mateus. Paz e É a paz e amor. amor, é aquele Jesus que faz tudo por mim, mas eu não faço nada por ele. É aquela graça que não está condicionada à obediência. Eu sei que ele me perdoa. Que isso? Ele me conhece. Então o segredo nunca foi chegar, mas permanecer. E permanecer existe o confronto. Muitas pessoas não querem ser confrontadas, porque a palavra vem exatamente para extrair de você esse confronto. Ele vai te tirar dessa zona para te falar assim: olha, vem como está, mas não permaneça como está. Em mim você tem transformação. E a transformação dói. A transformação, meu Deus, o processo. Porque você tem que se renunciar. Você tem que dizer: eu não tô aqui para ser quem eu era, eu tô aqui para ser uma nova criatura. E isso me traz muito a história de Sansão. Por quê? Porque às vezes nós somos movidos, Mateus, nesse percurso, em gerar expectativas daquilo que Deus nunca te disse para alimentar. Então, Sansão ele vai dizer assim, pode vir em todas as palavras, vai dizer que Sansão viu. Sansão viu. E Sansão viu, ou seja, os olhos são a janela da alma. Ele foi contaminado pelo olhar dele. Alguém que foi escolhido, marcado, Deus separou como nazireu. Em outras palavras, era assim: ó, todo mundo pode fazer, mas você, Sansão, você não é todo mundo, você não vai fazer, você é separado, você é escolhido, você é diferente. Ou seja, eu posso ter a marca, mas se eu não permanecer, eu começo a naturalizar algo que nunca foi negociável. Então as pessoas estão negociando algo que Deus nunca disse para tratar como natural. Estão negociando obediência, fidelidade. Nunca foi sobre isso. Evangelho é renúncia. Então, eu vejo Sansão tão forte, mas tão vulnerável no olhar. Como assim, Bruna? Estava num cenário que o espírito, ele se movia por Sansão, entrava na guerra, ajudava ele, estava com ele, ou seja, eu posso estar num ambiente de adoração e ainda assim não fazer parte daquilo, porque eu só quero, eu nunca entrego. Então, muitas pessoas, Mateus, elas se perdem no caminho porque elas querem o Salvador, elas não querem o Senhor. Quando o Senhor chega, ele assume governo. E assumir governo está dizendo assim: sai do volante. Deixa eu te dizer agora qual é a rota.
Não é sobre ouvir uma voz, é caminhar com essa voz o tempo todo. Então, essa é a diferença. Muitas pessoas frustradas porque elas querem o lugar de governo e Deus não vai negociar isso. Ou ele assume governo e você permanece frustrado, decepcionado, lidando com as suas convicções, sabendo que você precisa duvidar das suas certezas. Ou então você vai se perder no caminho porque você colocou a fé num Deus Salvador e ele não é só isso. Meu Deus, ele não quer ser apenas o seu Salvador. Ele quer ser o seu Senhor. O Senhor, ele vai te propor algumas coisas, te direcionar para agir de uma forma que nem sempre você vai entender. Abraão até subir um monte, eu acho que ele não entendia o porquê sacrificar Isaac. Existem coisas que Deus não vai te revelar no momento. Porque se Deus revelar a totalidade daquilo que você vai passar, meu irmão, você vai cair fora, cara. Você vai vazar. E Deus, ele quer caminhar com você. E tudo aquilo que nós estamos conversando hoje, eu quero enfatizar novamente, é para o seu crescimento. Por isso, pegue esse link, compartilha com alguém, porque agora nós vamos entrar em um quadro do cristianismo sem filtro, onde a Bruna vai responder algumas perguntas. E ó, elas não são muito fáceis não, viu? Então, vamos lá que eu separei Meu aqui Deus! esse quadro para você que está nos assistindo, para a Bruna entender. Ele é um bate-bola, pergunta e resposta, a sua visão sobre os assuntos que eu coloquei aqui. Vamos lá. Primeira pergunta para começar com tudo. Sexo antes do casamento é pecado? Pecado. Pecado, porque Deus não construiu ou Deus não nos deu sexo somente para prazer. Para você viver isso de forma que Deus se revele agradando e validando o sexo, você precisa ser sustentado pelo compromisso e pela fidelidade. Ou seja, é a mesma coisa que eu vejo muito condicionada à passagem de Jacó e Esaú. Daquilo que é eterno, daquilo que é passageiro. Eu quero alguém para minha vida que eu me relaciono hoje e termino amanhã. Eu quero alguém que eu me relaciono, tenho um compromisso, consigo ter o sexo, mas eu tenho como algo eterno. Então, pecado. Deus não vai condicionar isso a uma busca sua momentânea, passageira. Não. O sexo existe, mas ele é mais do que prazer. Ele é um símbolo de aliança, compromisso e fidelidade. E para isso precisa de sustento. Sustento de compromisso. Tem que ter uma vida devocional diante de Deus. Você tem que estar ali entendendo quem você é. Até porque, Mateus, a gente sabe que o sexo é bom. Se não fosse bom, a gente não ia buscar por isso. Então, uma vez que você entende que você não tem uma aliança, um compromisso com aquela pessoa, como que você vai entender que isso é positivo para aquele relacionamento? Uma vez feito, opa, conheço, provei, quero mais vezes. Então, o sexo está condicionado a uma aliança. Não é só sobre prazer, é sobre compromisso, é sobre ter isso debaixo da bênção de Deus. Pecado. Top. Segunda pergunta. Vai devagar, viu? Vale a pena fazer o bem, mesmo quando não é recíproco? Você vai lá, ajuda a pessoa, estende a mão, aí na primeira oportunidade ela vira costa pra você. Vale a pena continuar sendo bom? Até que ponto eu sou bom, eu sou idiota? Ó! Eita! Forte, hein? Na verdade, Mateus, se vale a pena, Eu só usei essa frase porque é o que muitas pessoas usam pra você entender aquilo que eu quis dizer, tá? é isso. Mas é isso, você tá certo. Eu acho que o ser idiota não tá condicionado a quem você é, mas sobre como a pessoa vai te ver. Então vale a pena. Porque aquilo que você dá diz quem você é. Aquilo que a pessoa oferece tá remetendo àquilo que ela carrega. Então, você fazer o bem, você vai sofrer ali, porque você vai gerar expectativa. Eu costumo falar que se a gente não agir como Cristo, a gente sempre vai estar com o bastão na mão. Por quê, Bruna? Por que bastão? Porque a gente sempre vai estar na defensiva. Cristo nunca nos ensinou isso. Pelo contrário, o que ele faz? Ensina, dê a outra face. É fácil? Não, não é. Então não crie expectativas. Ame, mas não crie expectativas. Não espere reciprocidade. Não espere gratidão.
Não espere isso. Você vai gerar algo que muitas vezes a pessoa não carrega. E quando você dá, não diz sobre ela, diz sobre você. Então, eu acho que a maior evidência de alguém que carrega o bem é sobre ela. Então, aquilo vai te fazer dormir? Ok, então faça. Mas não faça esperando que alguém diga muito obrigada. Não, faça por você. Mas tá demais essas perguntas aqui, viu? Tô parando. Bora. Vamos lá. Próxima pergunta. O que você pensa a respeito da frase? Eu não preciso ir para a igreja, porque Hum, eu sou igreja. eita! Eu já vi muita gente dizendo essa frase. Hum. E qual a sua visão em relação a isso? Primeiro, você não é igreja sozinho. Então, isso já se desconstrói. Porque você não é igreja sozinho, nós somos um corpo. Eu sou igreja quando eu tô com você, Mateus, que é a igreja. Nós somos um corpo. E aí a Bíblia vai falar: ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, existe ambiente que Deus vai se revelar para a igreja. Como igreja, qual o ambiente que você está inserido? É o corpo? Então você é igreja. Se você não faz parte desse ambiente, desculpa, você não faz parte do corpo de Cristo, então você não é considerado igreja. Então existem revelações que Deus vai falar só para a igreja. Mesmo se eu estiver dentro do meu quarto orando, como fala em Mateus 6, Deus não vai revelar, só para a igreja. Em alguns contextos, obviamente. Olha só, ele vai falar o seguinte, a Bíblia vai dizer que o grande amor de Deus. Paulo vai despedir suas cartas nesse formato, que o grande amor de Deus, a graça, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo. Ou seja, a comunhão é exatamente o conceito de igreja. Eu preciso ter a ligação no corpo, porque o Espírito vai se revelar quando eu entendo que eu sou corpo, quando alguém é beneficiado por aquilo que eu carrego. Eu sou corpo. Como eu posso entender que, como parte de um corpo, eu consigo funcionar longe dele? É a mesma coisa de eu pegar, tirar o meu dedo aqui e tirar ele fora do corpo e achar que essa parte não vai atrofiar fora dele. Então não vou funcionar, vai apodrecer, você vai desanimar, você vai ficar excluso daquilo que sempre foi seu por escolha. Então você não é igreja fora do corpo. Pelo contrário, você não subsiste fora do corpo. Você precisa para manter ligações, para manter conexões, para manter aquilo que nós carregamos em comum. Então, igreja fora do corpo não é igreja. Ouça o que o Espírito diz à igreja, comunhão, corpo. Depressão Eita. é falta de Deus? Ou qualquer pessoa, sendo íntimo de Deus ou não, está sujeita a passar por ela? Qualquer pessoa está sujeita à depressão. E aqui nós estamos falando de uma questão espiritual, mas também patológica, né? A carta de Efésios, a carta de Filipenses vai trazer algo muito forte que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes por tudo, com ação de graça, né? Eleve seus pedidos a Deus. Mas assim, o que eu tô falando, que a depressão, ela tá muito ligada à ansiedade. E o que é ansiedade, Mateus? Ela é a preocupação daquilo que nunca aconteceu ainda. É querer viver algo movido por algo que não aconteceu ou preso naquilo que já aconteceu. Então, muitas pessoas, elas chegam nesse lugar da depressão e elas são acometidas por isso exatamente pela preocupação do amanhã, pela angústia na alma. E o salmista, ele vai relatar muito bem isso, porque ele diz assim, ele vai brigar com ele e vai dizer: "Por que te abates, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim?" Ele gritando: "Para a ansiedade, para a preocupação. Eu preciso entender quem ele é." Aí ele responde para a alma dele: "Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei." Ou seja, eu preciso confiar. Mas eu preciso crer totalmente, entende? Sim. Então, trazendo numa questão espiritual, a ansiedade não combina com aquele que confia em Deus. Isso vai gerar outras coisas. Mateus, a depressão, a ansiedade é o mal do século.
Nós vivemos hoje em um dos países que tem mais casos de depressão, de pessoas que estão em casas paralisadas, porque elas não conseguem romper traumas, romper situações pelo medo, pelo excesso, pela ausência. Então, qualquer pessoa está sujeito a isso, principalmente pessoas que estão numa situação de exposição, principalmente pessoas que se colocam numa condição de vulnerabilidade, porque ali elas são de fato aquilo. E quando você decide ser de fato quem você é, você precisa também estar preparado para as afrontas, porque as pessoas vão querer te julgar. E será que é fácil estar nesse lugar de vulnerabilidade? Não, pelo contrário. Com É o certeza lugar não. mais difícil, Matheus, que é onde não tem máscara, que é onde não tem performance, é onde não tem protocolo. É só você e você. Quem é você quando ninguém vê? Então, a depressão, eu acho que ela é um mal do século. Eu acho que pessoas estão cada vez mais entrando e sendo acometidas através disso pela ansiedade. A palavra vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma. Ou seja, você pode estar andando e ainda assim estar ansioso. Veja, Mateus, você pode estar caminhando e nem sempre na direção certa. Então, preocupação não vai combinar com a tua fé. Ou você confia, ou você acredita, ou você vive a dependência, porque meia obediência ainda é desobediência. Ou é totalidade ou não é. Caraca. Forte demais. É isso. Agora uma pergunta para os jovens que estão nos assistindo aí agora. Fique ligado. Você menino, você menina, você homem, você mulher. Em um relacionamento. Ah! Eita! Bora, que eu anotei aqui, ó. Manda! A mulher deve se expor indo atrás do menino, assim, ou ele tem que tomar atitude e ela tem que ser encontrada? Como que funciona Eita! isso? Como que funciona isso aí? Vambora! Para ela ser encontrada, ela precisa se perder. E aqui eu não tô falando, não tô me referindo a se perder de forma negativa, mas o que eu digo, ela precisa se permitir. Ela precisa ser moldada para esse ambiente, ela precisa estar nesses lugares. E outra coisa, você não vai achar príncipe fora do palácio. Tá entendendo? Quem tá me ouvindo? Então, eu vou achar um príncipe encantado ontem. Onde? No barzinho perto da minha casa. Eu vou achar o meu príncipe encantado onde? Depois que eu sair da faculdade e vou passear com os meus amigos. Presta atenção, Deus não te chamou para andar na roda dos escarnecedores. Então, existe um lugar, sim, e contexto de ambiente de pessoas que professam a mesma fé, palácio, que você vai encontrar rei. Se você não quer esse parâmetro, então você vai achar qualquer coisa por aí. Excelente resposta. A última, para fechar esse quadro. O que você acha de pessoas que brigam por conta de placa de igreja? Meu Deus. Primeiro que se placa de igreja fosse boa, ela não ficava do lado de fora. É verdade. Então, Concordo plenamente. nunca foi sobre a placa, sempre foi sobre a intenção, Mateus. Então são pessoas movidas por intenções erradas, que nunca foi sobre a cruz, sobre o cristianismo. Excelente! Ó, esse é o quadro que aqui no Cristianismo Sem Filtro nós vamos perguntar, aquele bate-bola, pergunta e resposta para todos os convidados. E esse foram as perguntas que eu separei aqui para Bruna, que uma resposta foi melhor do que a outra. E para a gente finalizar esse programa, eu quero te fazer duas perguntas. A primeira é: o que é cristianismo sem filtro para você? O que você acha que por conta da modernidade, eu não sei se seria essa palavra, foi se perdendo e nós deixamos a essência do evangelho? É sobre isso, você falou essência. Cristianismo sem filtro é essência. Não é sobre aparência, é sobre cruz. Sabe? É um cristianismo sem maquiagem, sabe? Onde a gente lembra do propósito maior. Por quê? Para quê? E por quem? Então, o cristianismo, em sua essência, ele vai preservar o ato da cruz como o maior ato de amor. Ele é como se dissesse assim: menos palco, mais cruz. Porque o palco te faz
ser movido pelo aplauso. A cruz não. A cruz te faz ser movido por uma renúncia. Qual é a renúncia? Morrer todos os dias e nascer para Cristo. Então, Mateus, eu vejo isso como algo que tem se expandido nos dias atuais, uma teologia liberal, onde tudo é relativo, é a onda do relativismo. Ah, mas em Gênesis diz que Deus criou o homem e a mulher. Ah, depende. Como assim depende? A Bíblia por si só é uma resposta. E mais, a palavra vai dizer que nós precisamos prestar um culto racional. Mais do que racional, a Bíblia ela é supra-racional. Você também vai ver coisas que para você não vai ser razão. Porque Deus ele não se aplica na sua lógica, ele vai trabalhar no sobrenatural e no extraordinário também. É isso. Então, eu vejo uma onda do relativismo aonde perderam a essência, aonde eles querem colocar conforme o seu ponto de vista. A cruz não mudou, o propósito maior não mudou, Cristo não deixou de morrer para poder agradar fulano e ciclano, não, ele morreu e essa é a causa de nós estarmos aqui, Mateus, porque existiu um sacrifício vivo na cruz e o cristianismo é isso, é sobre Cristo, nunca foi sobre pessoas, nunca foi sobre pessoas que querem que a glória seja para elas, não, 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 a cruz evidencia a maior e grande missão do Criador. Amém. Então, é sobre entrega. Cristianismo sem filtro é sem maquiagem, é ele na essência. Porque eu vivo, porque é graça e bondade, porque eu estou aqui. Não é por meritocracia, é porque o Senhor me mantém de pé. Dormi, levantei, acordei. Estou aqui, Mateus, conversando com você. Por quê? Porque Ele me sustenta. Cristianismo é você entender, Mateus, que nunca foi sobre eu falar bonito, nunca foi sobre performance. Ah, quem é o melhor? Não, 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 não é sobre isso. Cristianismo é você entender que você não é nada. Se não for o amor dele sobre a sua vida, essa é a causa de não sermos consumidos vivos. Amor e bondade atrelado o tempo todo, nos seguindo todos os dias da nossa vida. Cresça, evolua, o máximo que você puder, mas nunca perca a sua essência. Yes. Nunca deixe de ser, sabe, aquela pessoa, hoje eu conquistei, tenho minha casa, tenho meu carro, cheguei em lugares que eu jamais imaginaria que eu poderia estar. Mas e aquele garoto, aquela garota sonhadora que tinha antes? Existe dentro de você? Como eu disse, vai pra cima, conquiste, governe, mas nunca perca a sua essência, quem você é. E para fechar esse programa, uma mensagem final para você mandar para todas as pessoas que estão nos acompanhando, uma palavra. Olha para aquela câmera lá e é contigo. Com tudo que nós falamos aqui, e entendendo o que é cristianismo sem filtro, eu quero lembrar você que talvez perdeu nesse percurso e buscou alegria em outras fontes que não sejam Cristo. Talvez a guerra te fez te distrair do propósito, a batalha, as lutas, mas eu quero te lembrar que Ele vive para que você viva. E a palavra vai dizer que Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Logo, se Ele faz cessar, Ele também permite começar. Então, nada fugiu do controle do governo de Deus. Você está passando? Você vai passar. Mas Ele não prometeu que você estaria sozinho. Pelo contrário, Ele disse, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, ou seja, eu vou estar com você ali também. Não é fora do vale, é no vale. Então, cristianismo sem filtro é você entender que Ele continua sendo o mesmo e que na sua causa Ele se levanta, Ele se revela, Ele cessa também a guerra para você entender que dias ensolarados surgem para que você desfrute qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Bruna, que honra te receber. A honra é toda Obrigado por minha. compartilhar daquilo que Obrigada. Deus te entregou, do conhecimento que você Obrigada, tem. Mateus, Foi foi uma um honra. privilégio sentar à mesa com você. Que Deus continue te abençoando, Obrigada. expandindo o seu ministério cada vez mais. Eu aprendo muito com você e hoje foi mais uma aula. Obrigado mesmo por estar aqui junto com a gente. Esse foi mais um programa, uma aula, como eu disse, Cristianismo Sem Filtros. Se esse programa aqui te abençoou, pega esse link, compartilha com alguém, já se inscreva nesse canal, nos siga nas redes sociais, siga a Bruna também, vai aparecer Isso aqui aí. abaixo o perfil dela, porque, pode seguir, porque eu tenho certeza que
através da mensagem que ela compartilhou, te abençoou e você pode ainda conhecer mais sobre a Bruna através das redes sociais dela. Então, bora, já siga aí. Obrigado por ficar até o final. Até a próxima. Grande abraço. Valeu. Fui.